Diretamente do segundo dia da leva prévia aqui em São Luís, diretamente do Maranhão, nós estamos aqui com o doutor Flávio, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Maranhão, para falar um pouquinho, né, sobre as oportunidades, sobre os trabalhos e os desafios também, né, dessa área que vem crescendo tanto, que é o direito previdenciário. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio, ao Recorte Jurídico. Muito obrigado pela presença. Agradeço muito o prestígio de vocês aqui nesse evento. Está sendo muito bom. Sim. Parabéns. Muito obrigado, a gente do Record Jurídico, em nome de toda a equipe, que agradece também pela oportunidade que foi dada à OAB, pelo convite para que a gente possa estar aqui presente. Doutor Flávio, a gente percebe que o direito previdenciário é uma área que vem atraindo muitos jovens advogados. Eu acredito que o senhor, como presidente da comissão, entre os seus inscritos, deve ter muito jovem advogado também que se inscreve atrás de network, né, para obter um pouco mais de informação e até a ajuda mesmo da própria OAB em si. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o trabalho da Comissão de Direito Previdenciário em relação ao jovem advogado e até mesmo o advogado que já tem aí seus 10, seus 15 anos de atuação. Muito bem, né? A gente faz um trabalho na área previdenciária há muito tempo. Eu, particularmente, venho do INSS. Eu fui servidor público do INSS durante 10 anos, né? E aí atuo na área previdenciária desde 2001. Fiquei no INSS até 2012. 2012 pedi exoneração para ficar advogando, mas advogo já desde 2007, 2008 ali. Aham. E aí, nesse período que eu estava no serviço público, no INSS eu atuava como preposto também. Fiz muitas audiências com muitos advogados que hoje a gente tá junto aí no dia a dia, né? Que a gente até brinca um com o outro que a gente diz assim, rapaz, somos os jurássicos, aqueles advogados mais antigos e tal. E a área previdenciária, ela é uma área que, lá no início dessa advocacia, no final dos anos 2000 ali, 2008, 2009, 2010, nós tínhamos uma advocacia ainda muito enxuta, no Sim, aspecto de que o volume de processos, ele não era tanto ainda, tinha e muito, a mas não era instrução tanto, concentrada e a gente tinha uma advocacia revelou muito uma humanizada, numeração, né? A mas justiça, ele não pode pedir ela que tu tenha ela audiência. fazia, assim, questão de Aliás, ele foi reconhecer ali proibido de aquele pedir direito, audiência mais, né? O mais INSS nem fazia habeas muitos corpus da mutirões, Advocacia Pública. a Justiça Então, isso Federal, aqui o eu INSS. recebo E aí o a tempo foi sustentação e passando, vai acontecer o a seguinte: advocacia ela foi vai ter crescendo, né? a Então, prestação claro do que com o aumento acordo, da né? advocacia, do E número de aí iniciar esse advogados, processo. aumenta a demanda também processual, Sim, né? sim. E aí também Aí tivemos as aí um etapas momento de de procedimento. Isso pandemia e aqui tudo isso foi é aquilo que eu influenciando, falei. Cada claro, sessão nessa judiciária, adesão da jovem cada local, cada advocacia, juiz, juíza da, escolhe um da, da procedimento mudança do diferente. advogado mais Não é antigo para a algo que migração para a é realidade algo que mais nova. seja, não, vamos fazer E desse aí jeito. Vai nós mudar. temos assim, os advogados Julgamento mais da antigos, audiência, eles prazo de 15 dias para a conseguiram, né, emenda da petição migrar para essa inicial, nova realidade, né? a digital, Citação do inteligência INSS. artificial. Aí quando tu Já a faz a jovem citação depois advocacia, do ela INSS, tem uma olha, vantagem com muito acordo, grande. muitas vezes vem com Ela acordo, já nasceu no mundo já foi para o digital, centro pessoal, né? né? Então, ela consegue Vocês, absorver muito mais rápido quando essa vocês questão de rede fazem um trabalho social, bem feito, eh, quando vocês prospecção acreditam de no cliente de clientes, vocês, eu gosto muito de mas acreditar, certo? ela não pegou Você tem que ainda, não pegou acreditar muito a questão e fazer a sua da, parte, da, da vivência e fazer o seu processual, dever de casa. né, que Ir atrás existia das antigamente provas, com as advogar audiências, com os rapidinho, mutirões. evitar Então, mandíbula nós hoje judicial, sentimos que há essa gravar falta os dessa depoimentos, vivência para o jovem seguir o advogado, né, que a cronograma gente vem do tentando trazer para depoimento. ele através desses Ó, preste atenção no que eu vou congressos, falar desses agora. movimentos da OAB, da No comissão, depoimento, fazendo cursos de use terno e capacitação, gravata. para que eles entendam que o Depoimento das mundo hoje partes. da advocacia previdenciária, No ele é caso dos digital, claro, advogados, as mas é advogadas, importante que ele não tenha vou falar da noção boca e do modo de advogada, do não processual, faço do ideia. dia a dia lá, que era Mas aquela vivência do dia eu a dia sei que da Justiça o Federal, que advogado, apesar de não estar, aqui mas não, aqui é ainda uma faz a papéis novos, diferença, vocês estão né. aí só Por no. exemplo, Até me ajuda a dizer nós também que direitinho. iniciamos lá na advocacia previdenciária, Mas quando ainda era em com processo debates, físico, situações, tínhamos o um hábito de despachar o doutor processo, chega fazer de carga do pressa, processo. Hoje não, com o a advogado ele blusa só ali olha o processo pelo computador no desassacada, seu escritório. Mas, sabe? com o volume Sem processual que existe gravata, hoje, ele tem que parece que ir saiu da despachar esse escola. processo na justiça. Então, esse Aí hábito de chega todo ir presencialmente na arremanhado. justiça, o É jovem o advogado jeitinho andar, é assim. não conseguiu ainda absorver. Bom dia, E é excelência. importante essa orientação dos Faça a advogados sua mais semana experientes, da maratória. OAB, da comissão, em trazer essa realidade, né. Hoje Eu mesmo está falo tendo isso uma mais do que é palestra hoje bom, aqui eu penso importantíssima do juiz federal que não Cleiton, é bom.
que ele está trazendo isso, essa nova Salário roupagem, bom não é né, da bom Justiça para Federal com funcionário. relação O às profissional audiências, com bom relação ao é trato, que faz a barba de que, manhã na minha opinião, é o que às para ser vezes cliente. Tô a falando de maior advogado, certo? desafio do advogado, do jovem Ele advogado. anda, É né, conhecer mais isso para usa que ele barba, consiga faz a barba, agregar corta nesse ali sentido. antes da Porque o audiência, advogado mais antigo, ele usa ele migrou, gravata, ele não veio precisa ser um aprendendo, velho migrou e carão conseguiu se não, adaptar mas ele usa, ele está à era afiado. digital. Mas o Ele advogado, demonstra pela jovem imagem que advogado, ele que já passa, o entrou símbolo. Qual nesse símbolo? circuito do Eu sei o processo que é que eu estou fazendo. virtual, Meu da trabalho é audiência assim. gravada, da Eu audiência sou virtual, ele não organizado. pegou a Como parte da esse cara acorda presença cedo, passa a junto à barba. justiça. E isso é importante ainda. Eu Está assisti fazendo a diferença Suits. justamente o Todo mundo advogado aqui já ter essa assistiu, né? percepção Aquilo é de uma atuação do aula. dia a dia. Quantas Entendi. vezes você Nós vê entrevistamos aí alguns o advogados, Harvard assim como o Specter senhor, que já tem apanhar? mais de 15, 20 Nenhuma. anos de atuação. E É, eles o cara falam que o só cliente tomou final, muitas das vezes, ele está em um o estado de botãozinho muita internacional, é vulnerabilidade, que às sério. vezes não tem E ele, condição quando econômica olha, veja nem de só, deixa fazer eu também aqueles fazer um primeiros absurdo. valores honorários. Sim. Como é que a Reputação, advocacia previdenciária ela presépio, consegue o seu enfrentar esse desafio e se tornar ainda uma reputação advocacia precede que seu nome, financeiramente ainda vale a entendeu? pena? Agora eu vou dar A uma pausa para advocacia falar para previdenciária é você um bem nicho entender, muito tá? grande, né? Bem O entender. estado do Maranhão, por exemplo, é um estado muito Teve uma rural, vez, que um para advogado o chegou, advogado que é aí disse jovem assim, advogado, ele sentou, conseguir aí a pauta ter dizia 100 horas cliente, por semana, ele tudo precisa salário maternidade. andar, ele precisa Aí ele foi, viajar, ele precisa fazer entrou, parceria no interior. perdeu. Se ele A não morar no segunda, interior, perdeu. Terceira, ele quarta, precisa quinta. rodar, A porque sexta, São Luís o louco, volume se de arrastando. segurado especial rural é Eu muito disse, pouco, meu Deus do mas aí Uhum. ele céu. precisa migrar para o interior. E ele não era não E nessa valorizado, não, migração ele tem barba, não custo, sei o quê. O cara né? O até custo é mesmo, grande, porque né? A gente sabe chama, da a gente condição do chama segurado presença aqui, especial claro, para de dizer não que o ter cara é condições ruim, né? financeiras para estar arcando É com presença, passagem, com advogado é exames médicos. presença. Então o Aí ideal é ele que ficou desesperado, ele perdeu todos os vá processos. Quando foi fazendo outro aquela dia, advocacia outro menos o de último. pouco aos Quando poucos, foi né? outro dia, A gente Entendi. outra chama de pauta, em outra ele cidade, consegue resolver um que eu tinha processo, aí perdido ele já depois do consegue prazo ali apropriar, ele organizar, já apareceu. pega a indicação, já Aí ele resolve apareceu outro. com os Porque os três. Não grandes era salário escritórios, os maternidade, advogados mais antigos, era que já têm aposentadoria, uma benefício estrutura, muito eles avançado. fazem esse Eu abri o investimento. processo, E a ideia é que o cara, jovem advogado, ele também estava lá, tem essa tudo. percepção de que ele precisa Licitação, começar ali com um, função com dois, com que a três, até ele ir parte alcançando fazia esse do volume. Mas isso é trabalho e que foi inevitável. impedida de Essa fazer questão do por causa da custo, doença que tem esse passagem, sintoma. às vezes até com Olha, um exame médico que a pessoa não é tem sempre condição de cheio. pagar, E acaba aí, sendo o necessária segundo processo dele porque você também, tem que produzir ok. O prova. terceiro Então, também. muitos dos Ele advogados às vezes não apareceu. têm essa E assim, condição dificultou. e às vezes quando Aquele tem, delegado que ele quer fazer tem que audiência com a direcionar gente, mesmo, porque senão ele não ele consegue ter resultado. é Isso na absurdo, área tá rural, certo? né? Sim. Se ele Não, atuar na área, ali área foi porque um urbana, colega não pôde já é ir diferente e para porque tu vai substituir, trabalhar com subir quem já estabelecido. trabalha com renda, E ele então o atendimento é subestabeleceu. diferente, né? Já não tem tanta Veja o essa perigo. dificuldade Por financeira quê? e de deslocamento A como gente tem o segurado olha, especial. a gente tem Se tanta o coisa jovem para fazer advogado ele fosse focar os em, limites, sei os lá, limites. 3, Você 4 tem que ter muito benefícios empenho, ali no né? início da carreira, qual que o senhor Como foi no indicaria nosso que papel. ele se Mas dedicasse a um gente tem pouco muito mais? processo, a gente é muito Olha, sobrecarregado, tem coisa para fazer. hoje E ainda que a o salário pessoa, alguém maternidade diga é assim, um ah, quem vai ser meu processo assessor? Quem é assessor? que está saindo rápido. Rapaz, Então, para o jovem advogado vocês que riem, né? precisa se capitalizar, né? Ele é um benefício que você dá E entrada você e resignar, se no a pessoa tem INSS com 30 e 30 tal dias aí. está analisando. Eu acho que assina, né? No Então a escritório onde probabilidade de você receber com 30 dias é grande. assina ela E rindo de na caixinha justiça eletrônica. também está tendo um Ela movimento muito rindo, forte de se assina resolver assim, logo. O dá até INSS fome, geralmente né? propõe acordo. O estagiário. Então, para quem está Olha, é iniciando, verdade, o meu salário amigo. maternidade é bom. Os processos de Pessoal, o incapacidade, ato ele de já tem uma assinar dificuldade porque traz uma com o volume de responsabilidade muito processo, grande. A gente fica tanto do INSS sobrecarregado. como na Isso, tenho justiça, medo. está tendo Porque um às vezes a atraso coisa muito fica. grande na A gente realização consegue das ler perícias tudo, consegue ver médicas. tudo, Acaba entendeu? que Então o que que ele acontece? sente essa demora, Tem né? um elemento E aí aí que vai ele adivinhar essa pode também tensão. migrar um pouco Qual é para o o elemento? processo de Vou dar um aposentadoria, exemplo. que a aposentadoria é um processo bom. Quem aqui já foi? Se Eu tiver com a acho que documentação todo mundo aqui já boa, foi para um médico bem e robusta, não ele gostou, consegue depois também mudou ter um para resultado outro. melhor tanto na Ou via a médica administrativa mudou como na para via outra. judicial. A outra Excelente, doutor médica, Flávio. muito mais Muito competente, obrigado muito por mais ter dedicado um inteligente, pouquinho muito do seu mais tempo para séria, compartilhar com a gente aqui do vai Record passar uma Jurídico informação para você. conhecimento, mais de Isso não é décadas produção aí na minha, com advocacia, certeza. e para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, O acompanhar o seu dia a profissional dia. Qual a bom sua passa rede uma social? tranquilidade ao redor Olha, tem dele, uma rede social, uma segurança. Flávio Samuel
Pinto, né? E lá vocês podem, quem tiver interesse, pode me chamar no direct, a gente sempre tá tirando dúvida. A OAB, que a gente atua na Comissão de Direito Previdenciário, também a gente está dando suporte para o advogado, para o jovem advogado.
que tem dúvida, inclusive com relação ao acesso ao INSS, que é o AB hoje que dá esse cadastro, dá esse Uhum. acesso, né, para o advogado, jovem advogado que vai entrar, que vai querer acessar o INSS digital, ele precisa do acesso da OAB e a gente acompanha lá esse acesso. E qualquer dúvida que ele tiver, pode entrar em contato com a gente que a gente está à disposição, tá Excelente. bom? Olha, você que gosta do conteúdo que a gente está trazendo aqui no segundo dia de Eleva Prévia, já sabe, histórias como essa tem várias por aqui. Então aproveita para seguir lá o nosso Instagram, Recorte Jurídico, e o nosso canal oficial do YouTube, Recorte Jurídico Oficial. Toda semana tem episódio novo e nós estamos aqui aguardando por vocês. Tchau, tchau.